Perdeu a cara do samba, nunca mais apareceu. É de ouro, nada de amor. Mas o samba pode deixar que eu garanto. Mas o samba pode deixar que eu garanto. Oh, leva a dica de mim. É de ouro. Minha fama de mentira, só se Deus manda tirar. Sou um de interior. É de hoje, de amor. Vai no samba, pode deixar que eu garanto. Vai no samba, pode deixar que eu garanto. A fama de mentira, ninguém manda tirar. Sou um de interior. Eu sou um de interior. Sou um menino de interior, é mentira da sanfona, verdade do tocador. É só um menino de interior, é de ouro, é de prata, é de amor. Sou um menino de interior, é de ouro, é de prata, é de amor. Mas o samba pode deixar que eu garanto. Paulo Falcão dos Santos, filho de Antério Alves dos Santos. A minha profissão mesmo, de há muito tempo, é só pescaria mesmo. Falta só 2 anos para me aposentar, se Deus quiser. 30 e tantos anos, 40 anos de pescaria.
brincadeira eu tinha 16 anos. 16 anos que eu comecei a brincar de brincadeira com meu pai. Meu pai me botou pra brincar. Do tempo do meu pai e do velho que meu pai aprendeu, primeira coisa para entrar na brincadeira tinha que ter responsabilidade. Porque se não tivesse compromisso para entrar, para brincar, não entrava. Eu tenho 40 e poucos anos de brincadeira. Eu estou hoje lá na frente brincando de mestre, eu e meu cunhado. Meu cunhado Jô. Era do tempo do velho Pedro Bongado, que fazia de lá do sertão com o papai e fazia aqui em Itaúna Velha. Nós faz a homenagem a São Benedito e também a São Sebastião, que São Sebastião, eles dois são padroeiros. São Benedito e São Sebastião, entendeu? Os cômodos de São Benedito nosso, eles têm uma devoção a São Sebastião assim, porque todo ano tem que enterrar o mastro de São Sebastião. Itaúna Velha eu era muito pequenininha, né? Eu era muito novinha, né? Era pequenininha. Eu lembro de poucas coisas da vila de Itaúna Velha, só tinha 2 ruas. Lembro muito de algumas casas lá, né? Aí eu conheci ele, foi aqui em Itaúnas mesmo. A gente foi 40 e poucos anos casado, né? Ele construiu uma família, né? Uma família linda, né? Eu tive 7 filhos, tenho 13 netos. 13 netos. Então eu sou muito privilegiada. Eu tenho um amor muito grande com meus netos. Meus netos é tudo. Meus filhos é tudo. Quando eu tô triste, vó, não fica assim, vó. Graças a Deus, fomos criados juntos, né? Inclusive, que eu fiquei sem minha mãe, quando minha mãe morreu, eu não conheci minha mãe, fiquei com meu pai. Meu pai vai a Mazeia com uma mulher chamada Conceição, é do Pandelá, ela me tratava mal, né? Aí eu ficava mais na casa de toda a cidade, no meu santuário com ele. Finado Antônio, esse João, que é Mode, Paulo, essa Liquinha, Alci, estava menor, né? O mais velho é Antônio. Nós pedíamos tudo lá, ficava mais com ele que cada casa do meu pai. Vamos criar juntos. A minha amizade com o Paulo era uma amizade tão grande, de amigo, companheiro meu e quase irmão. Sabe? Eu estudava muito bem mais o Paulo. O Paulo, nós íamos lá para casa, nós batia viola, nós cantava. O tio representa como se fosse meu pai, né? Porque quando eu comecei, ele eram os dois no Ticubi.
Aí meu avô faleceu, ficou os dois. Aí meu tio vai e falece, meu pai ainda continua na brincadeira, mas desde quando ele estava vivo, ainda assim, ele acompanhava o Ticubi. A amizade sadia, cara, formidável. Uma pessoa simples, de coração imenso. O Paulo representava muita gente. Nossa, o Paulo era amigão. Batia pandeiro, o cara era o Paulinho do pandeiro mesmo. O cara fazia acontecer. Quando a gente ensaiava, que ele acabava o ensaio, ele pegava o pandeirinho dele com a violinha, a sanfoninha de Afrosélio, a violinha de Valdemir, e nós fazíamos o forró, não precisava de muita coisa não. Eu fui criado com os filhos dele, né? O Ademir, o Bibito, nós somos muito amigos, né? Infelizmente o Ademir chegou a falecer. Mas o Paulo, assim, além de ser amigo dos filhos dele, eu acabei casando com a sobrinha dele, né? Ele é um cara que a minha relação com ele era muito boa, né? E aprendi muitas coisas com ele. Aonde ele chegava era só alegria. Paulo, a vida dele foi sempre levar alegria através da música, com a sua devoção, né, a São Benedito. Era uma pessoa que todo mundo gostava dele, era uma pessoa que todo mundo caçoava com ele, era uma pessoa que não tinha rancor com ninguém. Bom, desde que eu cheguei aqui, me impressionou muito o que é o baile de Congo, né, o Ticumbi. Então, por ter conhecido o finado Antero, que era o mestre ainda, e Paulo brincava, filho dele, né, brincava como Congo. Então, a amizade se fez por aí. E outras histórias, que ele era um bom contador de história também, né, e eu gosto de ouvir. A minha amizade com o Paulinho era uma amizade muito boa, sadia, a gente era sempre alegre um com o outro, se encontrava pelos bares da vida, tomava uma cerveja gelada para distrair a mente, e sempre quando nós se encontrávamos era uma grande amizade, sempre um apoiando o outro, sempre rindo e brincando. Rapaz, o que eu falo do meu irmão é saudade, né? Porque a gente foi criado todo mundo junto, né? Saudade assim do que nós fazia junto, que todo mundo foi criado junto, né? Nunca se separou. E só se separou quando casou todo mundo, cada um foi morar nas suas casas, mas nós fomos criados todo mundo junto, dormindo junto, e de tudo isso você tem saudade. Era um cara que foi muito importante na brincadeira, entendeu? Não só no Ticubi, mas aqui nas músicas aqui, entendeu? Das outras brincadeiras também, participava de tudo, entendeu? Do jogo, frequentava essas coisas, entendeu? Foi um marco muito importante para o nosso grupo, principalmente o Ticubi de Itaúna, entendeu? Ele e meu pai, entendeu? Muito importante, entendeu? Ele tocando pandeiro, em qualquer situação, era lindo de ver, era assim, era um virtuoso, era uma alegria, era um tudo ele tocando um pandeiro. E ele, quando saía ainda no Ticumbi, era uma coisa linda demais de ver. O bailado dele, a devoção que ele colocava na voz. Um dos primeiros amigos que eu fiz aqui na Itaúnas, quando eu cheguei há 40 anos atrás, né? Mas não era de muita conversa, mas sempre muito alegre. E eu acho que era um cara muito respeitado também pela posição que ele ocupava dentro do Ticumbi, né? E por ser filho de Antero, uma família, um clã muito forte aqui, né? Então o Paulo nasceu nisso aí. Nasceu no mundo do folclore, no mundo da história da santidade, que é São Benedito. Tanto que ele fundou a igrejinha ali, São Benedito. E o Paulo Falcão era um cara fora de sério, entendeu?
era um mestre de respeito. Meu pai era bem-vindo na vila, né? Todo mundo amava ele. Muitas pessoas que conheciam ele gostavam e respeitavam ele por ser aquela pessoa simples, honesta, trabalhadora, que levava o pão de cada dia para sua família, nunca deixou faltar para gente, né? Então é assim que ele era conhecido pela nossa família e pela sociedade aqui em si, aqui em Itaúnas. Paulo Falcão, né? Famoso Parrudo. Rapaz, aquele cara ali era um cara especial pra nós. Por quê? Além de ser o cara assim desembolado no pandeiro, né? Que todo mundo falava, ah, Paulinho, aquele cara ali, no pandeiro ele faz diferença. Por quê? Quando eu comecei a brincar no Ticumbi de Itaúnas, que é o Ticumbi do Seu Antero, né? Que hoje é de Nil, que passou pro João Quemode. E Paulinho, dessa família, né? Ele se destacava no pandeiro. Tanto que a brincadeira com Paulinho era de um jeito, a brincadeira sem Paulinho é de outro. Que quase ninguém fazia os toques que ele fazia, né? Ele dava uma sacudida, deixava o baile de Congo mais sacudido. Um jeito de tocar pandeiro dele. Cara, eu brinquei com ele 4 anos no Ticumbi do Bongado. 4 anos junto. Pensa um cara bom de pandeiro, bom na brincadeira, brincava porque gostava e sabia, né? Era um cara inteligente na brincadeira, os versos dele eram excelentes, sabia tirar os versos. Cara, a gente brincava de contra-guia, eu e ele a gente brincava de contra-guia. Então, cara, foi um dos caras que eu brinquei e gostei. A amizade, cara, não teve outro igual na brincadeira, igual eu brinquei com o Paulinho. Paulo, ele na brincadeira, primeiro que ele era brincalhão, era muito engraçado, né? E principalmente quando ele tomava uma vinha. E o que aprendi dele é as cantorias. Eu aprendi muito vendo ele fazendo a segunda. Paulo foi uma figura muito representativa, uma liderança dentro do grupo do Ticumbi de São Benedito de Itaúnas, né? Exímio tocador de pandeiro, puxava ali a guia com muita maestria. Eu cheguei aqui em 86, né? E a gente conseguiu alugar um espaço comercial que era em frente, né, à casa dele, né? Então a gente virou vizinho, né, assim que eu cheguei aqui. Ele me representava como se fosse um pai para mim. Era meu sogro e gostava muito dele. Gostava não, continuo gostando, né? E para mim ele não morreu, para mim ele está entre nós. A relação com o tio Paulo era como um pai, um segundo pai que eu tinha, entendeu? E hoje eu sinto muita falta dele, que era uma pessoa maravilhosa, como pai e como irmão. Então, minha relação era de pai para filho mesmo, entendeu?
o carinho que ele tinha comigo, entendeu? Onde ele, desde criança, o cuidado, vai para casa, tá brincando na rua, tá tarde, vai embora. E quando os anos foram se passando, a gente vai crescendo, a gente criou um vínculo muito maior, né? Com fé e esperança na vida eterna, recomendamos ao Pai de misericórdia este nosso irmão Paulo, que morreu na paz de Cristo. Um paraíso que Deus reservou para cada um de nós, seus filhos e filhas. Um lugar onde todos nós somos chamados a habitar. Porque, como eu iniciei falando, nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. No céu, com minha mãe estarei. Pois é, a Itaúna de lá era duas ruas. Tinha duas ruas, uma a de cima, que chamava Rua de Cima, e outra chamava Rua de Baixo. A de baixo era beira-rio, e a de cima era para o lado do mar. Aí só tinha duas ruas, mas era tão gostosinha a Itaúna. Depois a areia pegou chegar, chovia em cima da casa, de uma casa da prefeitura, que a areia veio bater pertinho, veio bater nela, que aquilo ali era uma rua, era uma matinha que a gente passava, que ia para a praia, passava a matinha. Tinha cajueiro, tinha cambucazeira, tinha almesqueira. Tinha tudo ali, menino, mas a areia tomou conta daquilo tudo ali, que ninguém disse que ali era uma matinha para chegar na praia. A colonização vai remontar aí século XVIII, né, com a chegada dos portugueses. Tinha muito índio aqui, né, botucudos, índio brabo, e os portugueses chegaram aqui para fazer a extração de madeira, plantação de mandioca, para produzir farinha e exportar. O Porto de São Mateus estava aqui do lado, né? E muita dessa farinha ia para o Rio de Janeiro, Vitória. Em 1930, quando começa esse processo de migração das dunas, né, com a retirada da vegetação, a vila tinha 2 ruas, 600 moradores, 90 escravos moravam aqui. E esse processo dura aí em torno de 40 anos. 1970, eu acho que o último morador já tinha saído da vila. Por que se deu essa formação de dunas aqui? Aí tem uma versão científica, né, que é a extração da madeira dessa área toda aqui, que era mata, e aqui mais para cima era a vila, né? Como tirou a vegetação, proporcionou à natureza, o vento nordeste, que bate muito constante aqui, trazer essa areia. É um desastre ecológico muito flagrante e comprovado cientificamente, né? Agora tem a lenda, a parte que eu mais gosto é da lenda. Aqui eu vou trazer 3 lendas nossas, bem importantes. Na verdade, são lendas para além de lendas, são mitos muito importantes da nossa ancestralidade, porque os mais velhos sempre nos narraram que o buraco do bicho, ele nasceu através de um mito que todos contam da caveira que tinha lá. Tinha uma caveira que a partir das 18 horas ninguém poderia passar mais por ali. Então, será que as areias que estamos aqui são do buraco do bicho? E que bicho é esse? Meu pai fala que era o velho da Loca, outros falam que era a caveira. Outros falam em outros bichos que ali tinha, mas que quando sumiram, toda a areia que estava lá
ela caminhou para cima da cidade que estava aqui. Então, será que essa areia daqui é a areia do buraco do bicho? A lenda de São Brás, né, a gente vê o momento em que a igreja embranquece os locais, né, a igreja ela chega embranquecendo. E aqui eles tinham também, teve um período que no Brasil, né, que eles queriam retirar as imagens de santo da igreja. Retiram-se São Benedito primeiro, coloca ele na sacristia, deixa o bichinho lá quieto na sacristia, e logo na sequência eles querem retirar São Brás. Chega um padre aqui que gosta de Santo Branco, gosta de São Sebastião e traz a imagem de São Sebastião e troca por São Brás. Dizem que a imagem de São Brás jogaram no rio e o povo ficou revoltado com esse padre, revoltaram muito, até porque tinha muitas outras coisas também que ele implicava na comunidade, entre eles as religiões de matriz africana. E aí eles curraçam o padre dessa comunidade. E ele vai embora, mas antes dele ir, ele roga a praga na cidade, que diz que essa cidade andará para trás, né? E logo depois, na sequência, começa a vir areia, inclusive as areias sobre os cemitérios. A outra lenda, que é a lenda do padre, né? Mais uma vez, o padre que chegou por aqui, esse território é um lugar de passagem, né? Entre o mar e o bioma Mata Atlântica aqui, então era um lugar de muita passagem. Então o padre que caminhava por aqui, os padres eles andavam mesmo em todos esses territórios. Então ele chega e uma mulher nega água a ele pede água e ela nega água. Fica imaginando um homem branco chegando, né? E ela nega essa água e ele espragueja também esse lugar. Roga uma praga nesse lugar, de forma que logo na sequência também. Então foram muitos esses acontecimentos, desses mitos, para nós termos hoje essas oralidades contando as areias desse lugar. A cacimba do padre para a comunidade, né, é um marco também da vinda de José de Anchieta por todo esse território, ele caminhando. E aqui devia estar um período grande de seca, e ele chega com a sua bengala, coloca no lugar, e naquele lugar, ele com muita sede, jorra água, e temos hoje a cacimba do padre. Eu cheguei aqui em 79, à procura de um paraíso ainda intocável, assim, para o estabelecimento de um ateliê de escultura. Não existia nada, que tinham poucas casas, né? A vila, a última família lá que foi soterrada, a vila que era na praia, veio em 62, eu cheguei em 79. Aqui foi uma desapropriação de um pedaço de fazenda, que a prefeitura desapropriou e desenhou essa vila que está aí hoje em dia. Foram tudo fazendo casa do lado de cá e foram, e fazendo casa. Isso aqui era a pastaria. Itaúnas as nossas raízes estão aqui, né? Nós que temos ligação com os nossos antepassados, né? A questão ambiental, ela tá ligada a tudo, né? Porque tem a Vila Antiga foi lá, os nossos avós estão lá, os bisavós, e nós viemos para cá. E tem toda essa questão da preservação do pescado, que a gente foi criado com isso, tomando banho no rio. Mas Itaúnas é tudo, né? Pra mim, que já vem de nascido e criado aqui nesse lugar. E também as atrações daqui, os lugares lindos, praias lindas, né? E que tem um forrozinho pé de serra, e ver o Ticumbi, pra mim é tudo. Itaúna pra mim é tudo. Nós estamos todos lá do outro lado da Itaúna, que foi soterrada, né? Aí depois, ir pra cá, nós moramos no Angelim, eu sou quilombola também, né? Eu sou nativa e quilombola, né? Porque a gente morou em Angelim, né? Angelim 1. Itaúnas representa praticamente tudo na minha vida, né? Representa, além de ser o lugar de onde eu sou originário, né? Nativo, também representa uma coisa muito forte na questão cultural para mim, né? Que é uma área que eu trabalho, que eu gosto. Anda pé no chão, né? A gente... É um lugar muito lindo, a gente não tem nem como escrever esse lugar, né? E às vezes a gente fala para alguém que mora fora, muita gente fala assim que esse lugarzinho não existe, né? Dezembro de 86, eu vim passear, gostei demais.
voltei em BH, vendi o que eu tinha lá e vim de mudança. Vai me condenar se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano. Fica todo mundo em silêncio, deixa meu recepcionação, pro ele falar. Ô, meu secretário, nós vamos aqui andando por essa estrada ali, ó. Será que não encontra a Casa Benedita, ou nós vamos festejar? Ô, meu reis, nós vamos encontrar a casa de São Benedito, onde nós vamos festejar, porque nós somos todos devotos, isso não podemos negar. A igreja, lá no começo, ela é branca, né? E o São Sebastião, ele foi, digamos, imposto pela igreja. Um aconselhamento de uma limpeza nas igrejas, era muito santo e tal. E aqui em Itaúnas, antigamente era São Brás, né? Agora andam junto. Aqui a festa é de São Sebastião e São Benedito, carregado pelo devoto também, né? De São Sebastião e São Benedito, tem essa dualidade. É muito respeitado São Sebastião aqui, que é o padroeiro da vila. Ele vai receber então São Benedito, que chega no barco do último ensaio do Ticumbi, ou melhor, dos Ticumbis, do Bongado e do Ticumbi de Itaúnas, de São Benedito de Itaúnas. Ô, meu secretário, dá um passo mais à frente com vara no coração, com nossa espada na mão, pra ver se não encontra a Casa Benedita pertinho de São Sebastião. Tá muito bom demais, moço. Tem 2 vezes melhor do que as de hoje aqui. Eles ensaiavam no sertão, chegavam no Cabral, embarcavam no Cabral, descia de rio abaixo, o rio era limpinho, descia, fazia aquela meia-lua, voltava, saltava, porque da igreja da beira do rio, que é a outra igreja da banda de cima, eles saltavam e subiam direto. A igreja de cima, aquela foi onde foi aterrada. A juíza da igreja disse, naquele tempo dela, que eu nem era criança, nem era nascida, minha mãe era a juíza da igreja para segurar São Benedito na hora que os congos estavam brincando. Aí Dindodô botou um verso assim. Dindodô era um tabelião de Itaúna, era um homem grande de Itaúna. Aí Dindodô botou esse verso assim. A juíza e o menino vai a missa apreciar. Ela tem cadeira para se assentar. Ela tem cadeira para se assentar. Então o papel da secretária é como se fosse uma mulher que estivesse ali para poder estar ajudando eles e ficar com aquela missão de carregar o santo, de tomar conta do santo. Então, assim, apesar de ser uma mulher só, é um papel gigantesco, né? Que é aquele compromisso de estar ali atendendo eles e tendo que aquela missão de carregar o santo. É uma coisa bem linda para mim, é uma importantíssima. E como as manifestações, a grande maioria, elas são... elas têm a presença do homem, seja tocando, seja dançando, bailando, representando,
As mulheres, até uns anos atrás, o que nós mulheres fazíamos? A gente recolhia, na época da festa, a gente recolhia alimentos, né, doações, a gente organizava a cozinha que ia atender os festeiros, né? Os parentes distantes, os parentes do sertão, os parentes de Santana, os parentes de São Mateus, né? De Conceição da Barra, né? Os amigos que vinham prestar homenagem a São Benedito e São Sebastião. Então as mulheres, elas cuidavam dessa parte, né? Dessa organização, da decoração da festa, da igreja, né? Do adro da igreja, da ponte onde São Sebastião ia receber São Benedito. Mas antes elas cuidavam da indumentária, né? Também dos seus maridos, né? De costurar, de consertar, né? De zelar durante o ano inteiro, a indumentária que ele ia usar na festa. Ajudar, né? Ajudar, por exemplo, a gente enfeita o barco, né? A gente enfeita o barco, a gente vai, se não tiver piloto, vai buscar, igual eu vou buscar o outro grupo. Eu me lembro na época, quando comecei a brincar, eu tinha 10 para 11 anos. E veio de familiar, né? Então, para mim, o Ticumbi é muito importante, né? Que já vem do meu avô, do meu pai. E sempre ali, quando chega na época, não tem nem como você ficar de fora, que a emoção é demais, né? E a gente, né, tem uns ensaios aí que a gente apresenta 3 meses ensaiando aí pra galera aí, pra chegar dia 19 de janeiro, né? Pra gente fazer o nosso melhor. Rapaz, o Ticumbi representa o antepassado, de geração para geração, que meu pai brincava, Olindo, aí ele morreu. Aí eu falei, pô, meu pai morreu, aí eu entrei. Aí eu comecei a brincar, e eu fui gostando, aí fiquei uns tempos sem brincar, depois voltei a brincar e agora só sai quando eu morrer. Cara, o Ticumbi é de uma importância, porque depois pesquisando, né, você percebe que foi uma guerra que de fato existiu no século XV no continente africano. Povo de origem banto, que aqui a maioria é banto, né? E esses caras trouxeram isso na memória deles, essa guerra entre o rei de Congo e o rei de Bamba, que houve mesmo, não é só uma invenção. E eles reinventarem isso cotidianamente, colocar nas rodas grandes, por exemplo, feitos históricos, críticas, né? Uma roda grande muito importante que
eu conheci, né, eu me lembro do tempo antigo, no tempo da brincadeira, quando eu chegava no porto, passava na castanheira. O tempo foi passando, a areia fina cedeu. O povo que não conhece, o mastro apareceu. Então, manter a estrutura que vem do século XV, atualizando com fatos do momento, fazendo críticas às autoridades aí, que às vezes somente quem está lá assistindo prestando atenção entende. Isso é de uma sabedoria incrível e também toda encenação é um teatro de uma categoria muito, muito potente, né? Mas ô meu reis, nós vamos encontrar a casa de São Benedito, pertinho de São Sebastião, porque hoje chegou o dia de nós fazer oração. Ô meu secretário, você tá vendo um palácio aceso de tanta luz alumiando? Será que aqui que é a casa de Índio Santo, onde nós vamos festejar? É a nossa essência, né? São as nossas raízes, são as raízes que vieram para cá e a sementinha foi plantada há 300 anos e se perpetua até hoje, né? Itaúnas, ele tem esse privilégio, né, de ser um lugar tão pequeno que tem uma grande cultura afro-indígena. Então eu acredito por ser assim tão dominado por essas culturas, né, que as brincadeiras aqui ficaram resistindo. Fora assim que um pouco a falta do acesso, né, que fez com que preservasse mais, né, as nossas culturas, né, o reis, o ticumbi, o zongo, né, as marujadas em si, as folias. Eu acho assim que das coisas importantíssimas, porque Itaúnas é um lugar muito belo, né, de uma natureza assim imensa. Mas essa questão cultural em Itaúnas é preciosa demais. É o que une todo mundo na vila. Você vê que quando é a festa de janeiro, é o momento onde a vila inteira, criança, velho, jovem, todo mundo se une para aquele momento. Então isso é algo valiosíssimo, é algo que a gente não pode deixar perder. É muito difícil, enquanto brincando, como eu participo de vários grupos, eu falo, é muito difícil. Hoje em dia os adolescentes não estão tão interessados. As escolas também que deveriam levar, né, o município, enquanto gestão, deveria levar isso para dentro das escolas para poder não deixar morrer. Isso não tem acontecido. Ô meu reis, é aqui mesmo a casa de glorioso Benedito Santo. Aí nós vamos festejar o vosso Benedito colocado no altar. Então joelha, meu secretário, vamos fazer oração, dizendo o sinal da cruz, que é o sinal do cristão. Essa manifestação de fincadas de mastro, ela, pelo que a gente já leu e viu e ouviu, né? Ela remonta à ancestralidade da Europa, que era uma manifestação pagã, né? E que cultuava a fertilidade e a virilidade masculina. É isso aí. Agora, especificamente aqui no Espírito Santo, ela se dá em função do naufrágio de um navio negreiro nas costas do Espírito Santo, né? E os escravos se agarram ao mastro e pedem a São Benedito para que o salve, né? E eles salvaram, né? Eu não me lembro o número agora de escravos, isso está na história. Eles se salvaram e fizeram essa promessa que todo ano faria a fincada do mastro em homenagem a São Benedito. E o navio ganhou o nome de Palermo porque é onde nasceu São Benedito, na cidade de Palermo, na Itália. E é em todo o Brasil que isso acontece, né? Cada região com suas peculiaridades, mas uma semana antes do festejo, né? Do início da festividade, isso era feito antigamente pelo festeiro que era o responsável para ir lá na mata, tirar o pau, cortar o pau, deixar ele secar, fazer a pintura todinho. Hoje, aqui em Itaúnas, eu não estou vendo exatamente essa figura do festeiro. É a comunidade que faz, a comunidade devota, vai na mata, tira o pau,
uma semana depois faz a fincada com uma grande festa, com os ticumbis tocando e tal, lá na serra. E Barra do Jucu são os congos, né, que fazem a caminhada. E antigamente era tirado essa madeira, essa tora da mata por juntas de boi. E os bois eram todos fantasiados, com fita. Era uma coisa, imagino que muito bonita, mas hoje ainda é muito bonito. A minha participação é quanto à bandeira de São Sebastião, né? Há cerca de uns 8 anos atrás, eu imagino, não me lembro exatamente que ano foi, eu considero a honra de ter sido escolhido para ficar responsável pela reforma da bandeira a cada ano, né? Então eu tenho a responsabilidade de pegar a bandeira na retirada do mastro no início de janeiro, levo a bandeira lá para o galpão, desmonto ela toda, retiro o pano que envelhece com a chuva, com o sol durante o ano e pinto novamente o quadro todo. E tem um artista aqui, o Adriano, que pinta, todo ano ele pinta nova imagem de São Sebastião num pano novo. E aí eu monto novamente a bandeira para ela estar pronta para a fincada do mastro no início da festa de São Sebastião São Benedito. Aí que o povo fala, me bala, meu Santo Cu. Que da hora que nós rezamos, graças a Deus ganhamos. Eu te dou a minha mão, vou poder, que você é cantado com o rei bem saber. Eu acho isso muito legal, porque é como se fizesse uma passagem de geração para geração, né? Então, até hoje, eu acho que é um grande atrativo, inclusive turístico, né? E a vila só tem a ganhar com a evolução, com os meninos participando também. O Ticumbi tem que ter muito compromisso, né? Durante os ensaios ele era bastante comprometido com a brincadeira, como diziam eles, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. E nos intervalos a animação, né? Porque quando tem um intervalo, principalmente quando chega no ensaio geral, que é apenas um, na última noite, aí você tem que estar animado para poder romper a aurora. Então a animação dele para cantar, tirar verso, improvisar, fazer aquele forró, porque você faz o ensaio geral, mas depois tem que manter o povo aceso, né? E ele, junto com o Cachelli, por exemplo, é muito animado, né? Começou quando a gente foi brincar no Ticumbi. Mas antes disso a gente já tinha uma amizade. Eu já conheci ele desde novinho, a gente novo, ele também. Né? Ele é um pouco mais velho que eu, mas a gente brincou 6 anos junto no Ticumbi. Na época, quando nós brincamos no Ticumbi, era seu Antero que tomava conta. Aí brincava ele, Juca, né? Os que já faleceram, Juca, seu Bino, Braizinho. Nossa Senhora, a importância do Paulo nas brincadeiras era todas. Tudo de bom era para ele. Ele cantava muito bem, ele batia a pandeira, era um cara alegre, como estou te referindo outra vez, sabe? A partir do pai dele, né, que foi um grande mestre de um tudo que a gente viu acontecer aqui, né, e um bom conversador, um bom contador de causas, o Paulo era uma pessoa que guardou um pouco essa energia, essa introspecção, eu acho, de seu Antero e essa alegria de vida que Paulo tinha, assim. E assim, você não conseguia pensar no Ticumbi sem a presença dele, né? Cara, ele é um cara que era um devoto de São Benedito nato, entendeu? Não só de vida do Ticumbi, mas ele era um católico fiel também, entendeu? Que gostava muito dessas coisas, gostava da Umbanda também, essas coisas, antigamente, depois ele começou a frequentar mais a católica, entendeu? Vai deixar muitas coisas boas, a gente aprendeu, eu principalmente, aprendi muita coisa com ele, entendeu? Então, de Paulo, né, ele traz, além da ancestralidade familiar, né, do seu Antero, de toda a história do Ticumbi, né, toda essa marca desse povo Itaúnas,
esse povo que é essa mistura do afro com o indígena, e ele era mais um desses que representava através da cultura, através do ticumbi, através das outras manifestações, que vão interligando com a outra, né, uma manifestação com a outra, desde o reis à própria capoeira. Ele era fenomenal, top de linha. Era o melhor pandeirista que tinha aqui na área de Itaúnas aqui. Ele comandava nas brincadeiras e nas diversões, né? É um dos mestres, né? Paulinho era um dos mestres. Apesar de ser filho do mestre meu verdadeiro, do finado Antero, ele acabou virando mestre também. Paulo amava muito, né? A brincadeira dele de cubim, né? Ele amava, ele tinha uma garganta de ouro, a garganta dele era muito bonita, né? Ele gostava de fazer o que ele queria, era para tocar pandeiro também, era pandeirista. Esses grupos tudo de forró aí, todos eles, dominguinho, até dominguinho, chamava ele para tocar pandeiro e ele gostava muito de folclore, gostava muito. Ô, meu secretário, o senhor vem de lá de tão longe, minha perna esmorecida de andar. Queria que tu me arranjasse uma cadeira para mim sentar, pertinho de São Benedito dominando, pessoal. Tem você. Aquele acontecimento que é o Ticumbi, que é um baile de Congo maravilhoso e único, né? A gente vinha para cá, você vinha junto também, desde muito tempo, né? E aqui a gente tudo era uma brincadeira pra gente, Itaúnas, né? Mas o Ticumbi sempre me atraiu. Que brincava todo mundo junto, né? Inclusive que quando ele brincava, papai ainda brincava também. Eu no início eu acompanhei muito o Ticumbi, então sempre via ele com o pandeiro na mão, tocando pandeiro e cantando, né? Como mestre de Ticumbi lá e a galera. Depois eu também saía com eles para pescar, a gente criou uma boa amizade na época. É que tem que se viver em alegria, né? Em brincadeira, né? Não adianta ter ignorância. A ignorância não leva a nada, agora a alegria sim. Você pode tirar uma pessoa da depressão, pode tirar uma pessoa do caminho errado. Então ele deixou um legado muito grande de brincadeiras, né? Onde ele estava, era contagiante a brincadeira dele. A alegria. Eu falo isso com os meninos, né? Você viu quantos jovens lá no velório dele choraram, né? Choraram porque não vai ter mais aquele amigo, né? Que brincavam, que batia pandeiro, que vivia o tempo todo ali naquela brincadeira. O pandeiro, para ele, era tudo. E sempre cantava aquela musiquinha da risadinha, que era a favorita dele e também da gente também. Pessoa espetacular. Essa música era assim, ó. Você não conhece o toque da risadinha, que faz amor, que faz carinho. Você conhece o toque da risadinha, que faz amor, que faz carinho, que faz amor, que faz carinho. Eu conheci o toque da risadinha, que faz amor, que faz carinho. Eu conheci o toque da risadinha. Era isso, top de linha. Isso marca no meu coração até hoje. Eu me lembro do tempo antigo, no tempo da brincadeira, no tempo da brincadeira. Quando eu passava no fundo.
Conheci Paulinho aqui jogando desde novo. Eles, né, quando eu cheguei para aqui, eles já jogavam aqui. Na verdade, foi eles que fizeram esse campo. Foi Paulinho, Tizelagem, o filho do seu Dodôzinho, assim contava Paulinho e Tizelagem, né? Juca, foi eles que fizeram isso aqui, esse campo, no enxadão, inchada. Era um cara assim, vascaíno mesmo do coração. Isso, assistir jogo com ele era comédia, entendeu? Era bom demais, era comédia, mas quando o time não tava ruim demais, que o Vasco tava sempre ruim, ele xingava, entendeu? Ia lá, tomava unha, entendeu? Criticava demais, entendeu? Você não dava nem pra assistir o jogo, que ele gritava, criticava demais, entendeu? Ele tinha que assistir o jogo sozinho com mais um. Eu lembro de uma resenha que o Vasco perdeu, eu vi, ele estava sentado ali no toquinho ali do material de construção, eu virei para ele e disse: "Ei, tio Paulo, como é que você tá, senhor? Tá tudo bem? Ih, o Vasco ganhou ontem, hein?" Ele tá tirando sarro de mim, né? Eu falei: "Não, é só brincadeira." Mas ele tava na resenha desportiva, né? Ele não gostava que o Vasco perdia de jeito nenhum. Era Ave Maria, ali era vascaíno mesmo doente. O Vasco para ele era tudo, né? Quando o Vasco perdia também, ele não mantia o uniforme dele. Aí tinha toda quarta-feira tinha o futebol lá, do Galo Velho, né? E ele jogava na lateral. Era só pra gente rir, era uma comédia. Eu pratiquei muito, a gente fazia nativo contra turista. Esse nativo contra turista, os caras já tinham uma tradição que era paulistada, eram os capixaba de Vitória, e os caras já traziam chuteira já na bagagem. Aí jogou André, Kiko, Clóvis, Paulinho, Flávio Venturini, Murilo Antônio. Todo julho, todo verão, a gente fazia os racha, nativo contra turista. Era 30 dias em julho e o verão todo. Paulo Falcão, ele era o do Ticumbi, mas ele também era áspero no futebol. Ele batia de frente também, jogava pela ala esquerda, metido a bater de 3 dedos, entendeu? E aí era até uma comédia, era novidade para nós, porque ele era lateral esquerdo e batendo de 3 dedos, igual o Roberto Carlos. Paulo sempre foi uma comédia. Quando nós inauguramos o campo de futebol através de Rogério Medeiros, né? Quando foi inaugurar a situação do campo, Paulo, ele era uma lenda, né? De tudo, de futebol, de pandeiro, de tudo que tinha escrito na situação de Paulo. Aí Paulo e o campo encheu. E na inauguração nós jogamos o titular e tinha um aspirante. Paulo queria jogar, jogou. Ele foi bater um escanteio, entendeu? Fez aquela resenha dele que o pessoal estava em roda do campo do escanteio, ali na parte ali. E ele foi bater e o pessoal vaiou ele, entendeu? Aí ele fez aquela comédia dele, aquela coisa toda Paulo, não sei o que, e ele foi bater o escanteio. Ele tinha uma lenda que ele gostava de bater na bola de 3 dedos, sabe? Ele foi bater o escanteio de 3 dedos. Sabe o que aconteceu com ele? Quando ele foi bater o escanteio, ele chutou terra e a bola não saiu do lugar. E o pessoal que estava atrás dele deu um vaia dele. Deu um vaia dele espetacular. E ele, em vez de bater o escanteio, falou assim pro outro: "Venha cá, bater que eu não consigo." Isso era o Paulo. Toda vez ele era muito pé frio. Ele adorava assistir o jogo do Flamengo. Contra, né? Quando tinha jogo do Flamengo e outros times, ele gostava de ir lá assistir só pra dizer que tava secando o Flamengo. Quando era jogo do Flamengo e Vasco, Ave Maria, aí nem se falava. Xingar era daquele jeito. Era resenha pura. Que ele não aceitava, ele falou assim: "A única filha que é flamenguista, você tá errada." Não sei, não entendo como é que você virou flamenguista. Se todo mundo aqui em casa é vascaíno. Juntava ele, Ademir, Bibito, era doente pelo Vasco. Lembrar dele, na verdade, pra mim é muito difícil, né? Falar sobre essas coisas. Me emociona demais lembrar como que ele era, a competitividade que ele tinha, a gente falava, brigava assim, discutia assim, mas de zoação, né? Flamengo e Vasco. E era isso aí. Me emociona.
Pescava no mar, pescava no rio, faxiava de noite, mas era muito bom. Aí eles pescavam no mar, pegava peixe, aí as pessoas iam lá, compravam peixe na mão dos pescadores. No rio também pescava muito, pescava judeu, pescava cará, tinha tempo de enchente, pescava morobá. Ei, menino, mas era beleza. As relações da pesca do Paulinho com a minha era uma coisa muito importante, porque nós pescava, era de nós dois, não era um mais, outro menos, era de nós dois. Se fosse para nós comíamos, se fosse para vender, nós vendíamos, e se não pegasse nada, também não pegava nada, ninguém se reclamava de nada. O Paulinho era uma figura. Pesquei 35 anos no mar, a maior parte quase a minha vida toda pescando foi no remo. Não tinha motor, não tinha nada. Nós pescávamos em 3 companheiros, cada um com o seu remo. Saindo e entrando, mexendo com rede, mexendo com linha, pescando. O maior mero de Itaúna aqui, quem pegou foi eu e ele e esse companheiro. Esse mero deu 250 quilos. E para nós entrar com ele, foi obrigado a botar em 2 canoas, ele no meio, mas dentro d'água, arreboquemos ele para poder chegar na beirada. E ele chegou na beirada vivo ainda. Esse mero eu levei para Linhares. Mas a gente ia para o Jesuel, para o Riacho Doce, pescar lá, pegar a tainha. A gente gostava muito de pegar as canguá. Na época de canguá, ele, o irmão, o João, a gente saía junto, ia lá para casa do Chico, em Jesuel. E era uma boa farra. Fazia as muquecas, ria bastante, contava mentirada danada. Era muito legal. Forró. A gente não se, as moças não se misturavam com mulher sozinha. Quase que as mulheres sozinhas separadas e das moças com as mulheres casadas era separado, era 2 vales. Não ia, tinha até porteiro na porta para tomar conta para não deixar entrar. Aí seu tiozinho fazia forró na casa dele, ninguém, mas com a porta trancada, só dançava aquelas pessoas escolhidas, pobre nem espiava, o menos nem espiava, que deixava a porta trancada. Era vaidosa, aí estava na velha, era vaidosa, essa daqui que é sem luxo.
Aí meu tio vinha tocar sanfona, o baile era de sanfona. Aí tocava sanfona, tinha aqueles cantadores que cantavam, jogando desafio para uns aos outros, cantando, dizendo verso. Mas era lindo demais. Ei, tinha baile de caroço, aí aquele toque de caroço, aí as pessoas diziam verso. Eu cheguei aqui, não tinha carro, era o fim da picada, não tinha ponte, era um pântano atrás da minha casa e eu sempre fui músico. E aí nós nos reuníamos lá no bar do Antero e o Tulinho do Angelim tocava uma sanfona. E tinha o Arnaldo, um pescador, que tocava uma viola de 10, o Paulo tocava o pandeiro e eu tocava o reco-reco. Então foi a primeira banda que estávamos, na verdade, foi o embrião, foi o pontapé inicial para a vinda da música e do forró para cá. E assim, quando a gente conseguiu realizar o festival, né, a partir foi em 2001, a gente eu tocava no trio, era baianinho só a gente, né, eu, meu sogro, meu cunhado, né, a gente tocou aí uns 10 anos, fazendo as aberturas, tudo, e o Paulo, do pandeiro, ele fazia participação com a gente, né, e no CD que a gente gravou, né, ele fez a participação também, tá registrado isso daí. Que ele era apaixonado, tocava pandeiro, né, com vários músicos, até famoso ele já tocou, com Dominguinhos, com Mestrezinho, ele era apaixonado. E eu peguei Tio Paulo tocando pandeiro para Dominguinhos, eu toquei Tio Paulo gravando com o Jorge Araújo, frequentando esse meio do forró, né? Isso, por isso que a gente botou o apelido dele Paulinho do Pandeiro, entendeu? Porque ele gostava, aonde que ele ia, ele levava um pandeiro nas costas, entendeu? Era para tocar no forró, levava o pandeiro, entendeu? Aí por isso que botaram esse apelido de Paulinho do Pandeiro. E ele gostava muito de tocar, gostava muito de tocar pandeiro, entendeu? Gostava, com todas as brincadeiras que fosse na roda de capoeira, passasse o pandeiro para ele, ele mandava bem no pandeiro, sabia tocar o pandeiro. Tocava pandeiro, batia pandeiro, mas o Paulinho começou a bater pandeiro desde novo, né? Então foi dentro de Cubi que ele aprendeu. Rapaz, Paulinho era um cara massa. Ele era um cara que ele tinha coisas para passar, ele sempre tinha um ensinamento para passar. Ele tinha um jeito dele, né? Um jeito brutão, com ele era 880, não tinha meia palavra, se ele emburrasse, não tem aquele que fazia ele desemburrar, mas ele tinha muita coisa para ensinar. Ele era um cara sempre pronto para ensinar, para elogiar quando ele gostava. Se ele não gostasse, ele falava, ó, melhora porque você chega lá. Era um mestre, né? Um verdadeiro mestre. Então, meu pai, assim, ele amava essa cultura do Rei de Boi, né, que foi passado do pai dele, que era mestre, né, e ele brincava com amor, né, e fazia que ele amava com maestria. Ele era apaixonado, assim como no Ticumbi e no forró também. São 22 anos de festival, né? Nesses 22 anos passaram pelo festival, no mínimo 500 bandas. Todo mundo que está na mídia hoje, do forró Pé de Serra, passou por Itaúna. Para um lugar, assim, é um achado, né? Porque não tem lugar nenhum, né, no Brasil que no mês de julho, frio, né, a vila fica lotada de turistas de várias partes do mundo, né, durante 10 noites, né? Então a economia local, né, vive praticamente do festival de inverno, que é o Fenfit, né, e do festival de verão. Aí.
Então ele gostava dessa música. Eu vivo sozinho nesse mundo, porque tenho a minha mãe. Eu vivo sozinho neste mundo, porque tenho a minha mãe. Todo dia eu peço a Deus de vida e saúde pra aquela velhinha. Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde pra aquela velhinha. Oi, mamãe, a senhora tá me ouvindo agora? Essa valsinha querida, oh, mamãe, ofereço a senhora. Pra gente é natural, porque é um caminho que todos nós vamos, né? Então, e aí a gente tem que passar, hoje fizemos ele, outro dia pode ser eu, outro dia pode ser. Então, pra gente é natural fazer. Dedicou a vida toda ali, né? Às vezes é bom a gente fazer em vida, mas só que a gente nunca sabe o dia que vai, né? Aí de repente a pessoa vai e a gente tenta honrar o máximo que a pessoa fez pelo grupo, né? Todos os anos que ele teve. Foi assim também no enterro do filho dele, que infelizmente morreu antes que ele, né? Que também foi um mestre para mim de capoeira, que o Ademir. A gente fez da mesma forma, com roda, com jogo, com canto. No Paulinho a mesma coisa, a gente cantou, tocou viola, entendeu? Tem que ser assim, porque enterro de brincante não pode ser triste, tem que ser alegre, tem que ser com a dança, tem que ser com a música, que a música é o ritual, né, da brincadeira, então tem que ser assim, não pode ser com tristeza não, tem a parte da tristeza, do luto, né, mas tem a lembrança da alegria que a pessoa tinha, por isso que tem que ser assim. Isso faz uma homenagem ao cara, entendeu? Pra, de repente o cara tá ali morto ali, mas ele tá vendo, talvez a alma dele tá vendo tudo que tá acontecendo, entendeu? Principalmente se tocando pandeiro ali do lado do caixão do cara, fazendo aquela homenagem a ele. Eu acho super valorizado e super bom demais, entendeu? Muito importante. Rapaz, pela minha experiência de vida, pelo que eu acompanhei ele teve, porque foi um enterro muito bonito, pelo que eu vejo, assim, que a gente vê aqui em Itaúna, foi um enterro ocupado de jovens, adolescentes e crianças. E velhos também. É porque apresenta muita coisa pra gente, né? É mais um mestre que deixou, né? Deixou ele de apresentar, de brincar, né? E deixou alegria pra trás, né? E a gente tem que dar continuidade, né? Isso é uma forma de a gente representar a pessoa, né? De quando falece, vai embora, deixa a gente aí. A gente gosta de fazer esse tipo de homenagem, que é muito emocionante, né? Pra todos. Existe esse cortejo, acontece de uma forma de agradecimento pelo tudo que ele fez para a cultura, para aquela brincadeira, para aquele amor, que é uma brincadeira séria, né? Então é uma dedicação por anos. Então na hora da partida ele merece esse cortejo, ele merece essa gratidão. É o que ele falava, né? Que quando ele morresse, ele queria que as pessoas cantassem, né? Porque ele viveu o tempo todo dele de alegria, né? Que não tivesse tristeza, e sim alegria. E foi tudo aquilo que ele mesmo em vida, ele fez, né? Cantar o seu devoto, São Benedito, cantar o Ticubi, cantar as músicas dele, ele é o que ele mais pedia, né? E vivia cantando. Então foi muito importante isso. Eu acho que é uma homenagem muito importante, que ele merecia isso aí. Ele era um cara alegre, ele era um cara que sabia bater um pandeiro, sabia cantar, sabia fazer uma porção de coisa, sabe? Então o Paulinho, ele deixou muita saudade aqui pra gente, sabe? Muito mesmo, sabe? Então, né, você vai pensar que um velório pode ter aquela cantoria? Só quem não conhece Paulo, né, que imagina que ele seria velado e sepultado em silêncio. Não tem como, né? Porque a maneira de prestar homenagem
a ele e quem veio antes dele, né? Você acha que a força de seu Antero não estava ali com a gente? O que eu gostei é assim, ou gosta ou que não gosta da morte, mas você tem que falar uma bondade também. O que eu gostei, porque o meu irmão morreu numa época assim praticamente ele foi sepultado um dia de semana, e o tanto de gente que deu no enterro dele eu agradeci, porque foi bastante gente, porque tinha muita gente que gostava dele. A brincadeira do enterro é o seguinte, tem que ter. Né? Acho que essa mudança de plano, né, a gente sente tudo com certeza, mas comemorar e do jeito que a pessoa era, do que gostava, eu acho que é muito gratificante e positivo. É bem legal. Isso já é tradição mesmo. Porque faz parte do folclore. Então, a gente morre, a gente leva na igrejinha de São Benedito, né? O pessoal antigo sempre vem representando esse programa que é tão bonito, né? Que é se despedir de um brincante, na brincadeira que brincou tanto tempo, igual Paulo, Juca, né? Mais que a gente não esquece o nome, entendeu? Humberto Diogênio, que foi uma lenda na brincadeira, né? Mas aí o que acontece? Aí quando eles vão embora, você sente saudade. Fizemos isso porque pelo carinho, né? Que ele sempre teve isso com a gente, né? Isso é muito interessante, que o pessoal gosta de cantar, tocar pandeiro e o pessoal veste, né, as roupas do Ticumbi. Então fica muito interessante o evento, né? E vai acompanhando, cantando, você chega até o cemitério, tudo acaba sendo realmente o beber o defunto. Então, é uma forma de você celebrar a importância dessa pessoa, né? Não foi só com ele, com Juca de Osmar, com o cunhado dele foi da mesma forma. É uma forma de reverenciar a história que eles tiveram dentro dessas brincadeiras, né? Mas o Paulo, ele era muito musical, muito comunicativo, um ativo, ele era um pescador, uma figura maravilhosa, e foi algo muito próprio, assim, muito parecido com a vida dele. Eu acredito que inclusive ele tem até pedido para ter música no velório dele, e foi muito emocionante, um sentimento muito grande, e é o que eu vou querer no meu também. Eu sinto muito gratificante, né? Para mim, eu fico maravilhada, né? Que meu esposo foi muito privilegiado, né? Na brincadeira de cupim, em todos os aspectos, e foi muito bonito, né? Eles vieram aqui, mas foi muito lindo. Foi para a igrejinha de São Benedito, o corpo dele, passou por lá, depois veio para de São Sebastião. Eu sei que foi numa segunda-feira, mas teve tanta gente no velório do meu esposo, tanta gente que a gente ficou admirado, dia de segunda-feira. Paulinho, você, cara, deixou um legado pra gente que, né,
com toda a sua sabedoria, e a sabedoria que é uma tecnologia social da felicidade, né? Da alegria. E mesmo com tantas dificuldades, enfrentar a vida, que eu acho que tem a ver com essa desgraceira que foi a escravidão, suportar isso tudo com menos sofrência, né? Com menos sofrimento. Então acho que esse foi um grande aprendizado. Queria agradecer as risadas que ele já me fez dar, o carinho, os momentos que a gente ia lá, que eu estava lá nas pedras, e ele também estava lá pegando sururu, que inclusive é um grande pescador também. O que eu falaria para ele foi muito gratificante por tudo que ele fez e deixou esse legado aqui na vila. Eu daria um abraço nele e eu falava que ele era meu irmão, como sempre foi. Hoje que eu penso para meu irmão, é um bom lugar para ele, e rogar a Deus por mim, que cá eu estou rezando por ele. Que ele descanse em paz, que Deus dê um bom caminho para ele, entendeu? Muita coisa boa onde ele estiver, entendeu? Muito forró, muito ticubi, entendeu? Para isso, entendeu? E assim. Fala assim, ó, pode deixar que nós estamos honrando aqui e agradecemos pelo tempo que você teve aqui na terra, fez por nós, ensinou muito a nós. E hoje nós, com a fenda, nós estamos ensinando para os outros aí, né? Entendeu? Ai, que quando eu chegar lá em cima, esteja ele, Braizinho, seu Terto, seu Antero, Dona Cidalina, Maria, nossa preta, que todo mundo esteja lá numa roda bem linda, me esperando. Ah, Paulão, meu amigo, toca esse pandeiro aí no céu que não vai ficar um parado, meu irmão, porque o seu pandeiro é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E o seu charme, a sua maneira de tocar, isso aí, bicho, balança esse coreto aí. Paulo, você tá fazendo falta. O ensaio geral de 2025 já não foi mais o mesmo, sem a sua presença na madrugada, sem a sua presença no pandeiro, na hora do forró, na hora da batida do ticumbi. Paulinho, obrigado pelos ensinamentos e pelos elogios, que ele era um cara que sempre me elogiava, gostava de cantar junto. Ele falava assim, rapaz, se for eu e você na guia, nós rebenta. Primeiramente a gente teve uma perca muito grande, né? Foi-se embora assim, um cara novo, né? Um grande mestre que brincou com a gente. E o que eu posso falar para ele hoje, né? Você que não está presente, foi uma grande perca para nós do Ticumbi e para familiares, né? E aonde que ele esteja, Deus abençoe ele e que deixe ele em um bom lugar. Que eu não sei aonde ele está, mas aonde ele estiver, Deus está junto com ele. Isso eu tenho certeza. Que ele foi um cara que deixou alegria nessa vila. Então ele está no meu coração e está no coração de todo mundo aqui da vila. Você pode ter certeza disso. Que ele fica em paz e fica com Deus. Paulo, eu acho que você deve estar aí num lugar que você levando a sua felicidade, né, toda a sua alegria, e sempre com o pandeiro na mão, né, desempenhando, né, a função e fazendo muito forró aí, onde você, né? E que ele está fazendo falta aqui no nosso meio, mas que a gente, nas circunstâncias que as coisas foram, saber que ele está descansando, né? Que ele está lá com o nosso avô lá. Que Deus deu um bom lugar para ele. Que eu tenho certeza que num bom lugar ele está e ele, com certeza ele está lá feliz. Ele tá, de lá ele está olhando para nós aqui embaixo. Paulinho, meu sogro, rancheira. A única coisa que eu queria falar para ele é que eu amo muito ele. E sinto muita falta, entendeu? Eu queria que... Eu estava dia a dia junto com ele, né? Pô, a mensagem é de amor e amizade, né? Nós tínhamos uma proximidade muito grande. Eu era muito amigo dos filhos dele, né? O Ademir, que morreu um pouco antes com câncer, que era o melhor capoeirista daqui, um mestre de capoeira. O Bibito, que está na França já há muitos anos. Então o Paulo seria uma amizade uma mensagem de amor e amizade e de, olha, a gente está junto na terra e no astral, no coração e na alma. O Paulo era muito meu amigo
e a nossa amizade vai para a eternidade. Eu agradeceria a ele, né, pelo pai que ele foi, pai maravilhoso, abraçaria ele, falava que ele amava ele, né, e que tá tudo bem aqui, a gente está conseguindo, né, todos os filhos estão bem, graças a Deus, estão sendo cuidados, os netos estão crescendo, né, eu só abraçaria e ia falar que eu amava ele. É difícil. Emociona a gente. Falar que ele representava tudo pra gente, né? E que eu gostaria de falar para ele, né? Agradecer muito pelo que nós vivemos aqui, né? O marido que ele foi, né? Que nós construímos uma família, nossa família é numerosa, né? E só gratidão. Eu tenho que falar para ele, só gratidão. Que diz que os mortos também intercedem pela gente, né? Interceder por mim para me dar mais um pouquinho de ânimo, né? Que tem hora que falta ânimo, né? Sinto muita falta dele. Às vezes chega a gente chamando para mim, eu tô vendo as vozes dele. Paulo tá chegando. Às vezes eu tô deitada, que eu durmo na cama de casal só e Deus. Aí eu passo a mão assim na beirada para ver se ele tá chegando, se ele tá deitado na beirada. Às vezes eu sinto ele deitado do meu lado. Tem tudo isso, né? Ó meu amigo, companheiro, demora e cheguei agora. Meu amigo, companheiro, demora e cheguei agora. Você tá me fazendo falta e me deixou e foi-se embora. Você tá fazendo falta e me deixou e foi-se embora.